ou Gênesis, capítulo 3. Versículo de 1 a 9, irmão. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 9. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram uma voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás, Adão? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém, irmão? Podeis assentar. É com alegria que nós mais uma vez nos colocamos na presença de Deus, para que juntos possamos então aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, porque Ele é Deus e com certeza o Senhor está neste lugar. Esse texto que nós lemos, irmão, nos relata a queda de Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus. Olha aqui, Deus havia criado o homem e a mulher perfeitos, perfeitos no corpo, porque eram eternos, perfeito no espírito, porque tinha comunhão com Deus, conversava com Deus, perfeito no relacionamento, porque não pecavam, porque não tinha pecado, porque não tinha cometido pecado. Deus criou eles perfeito e colocou em um ambiente também perfeito, chamado Jardim do Éden. Ao colocar no jardim, Deus deu a eles toda a condição para eles sobreviverem, porque os colocou eles no jardim e disse a eles: crescei, multiplicai e enchei a terra, governe sobre toda a terra e viva nela. Então Adão e Eva, a Bíblia não fala quanto tempo durou esse espaço, mas a Bíblia relata que Adão e Eva certo dia estava olhando a árvore que estava no meio do jardim, da qual Deus havia dito a eles que não comesse desta árvore, do fruto da árvore, para que eles não pudessem então pecar contra Deus. Deus disse: comereis de toda a árvore dos jardins, todas as árvores que dê fruto vocês podem comer, mas daqui está no meio do jardim, dessa vocês não podem comer. E um dia
A Bíblia não fala quantas vezes, mas com certeza a mulher já tinha ido muitas vezes perto desta árvore, porque a Bíblia diz que ela era desejável aos olhos. E quando algo é desejável, a gente fica sempre querendo estar perto, olhando e observando. Assim, Eva, quantas vezes foi lá não é relatado, mas um dia ela foi, e o diabo estava presente na serpente naquele dia, e começou a conversar com Eva, que é esse texto que nós lemos aqui. Ele começa colocando uma dúvida, quando ele diz, Deus disse, não comereis das árvores do jardim. E ela disse, não foi assim, ele disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos desta árvore aqui. Porque o dia que comermos, então morreremos. A serpente usada pelo diabo diz a Eva, não. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus, como Deus. Vão conhecer como Deus e ver como Deus. Então, a mulher olhando o fruto, a Bíblia diz que a mulher tomou o fruto e comeu do fruto, e deu ao seu marido Adão, e Adão também comeu do fruto. Naquele momento, os olhos deles abriram, e eles eles perceberam que estavam nus. Então eles coseram folhas e tamparam a sua nudez. Já era de costume, Deus vem visitar Adão no jardim do Éden, porque ele vinha todos os dias na virada do dia. Adão vinha e Deus vinha e conversava com Adão, isso chama comunhão. E Deus veio e não encontrou Adão no lugar de costume da conversa. Então Deus começa a chamar Adão, aonde você está? Com certeza Deus sabia aonde Adão estava e sabia o que ele tinha feito, porque era onisciente, mas queria que Adão se pronunciasse do que tinha feito. Olhe para mim, irmão, porque Deus não obriga você a dizer que pecou, mas Deus quer que você fale que pecou, que você fale que o que você fez. E Adão disse, Senhor, eu percebi que o Senhor estava aqui, então me escondi porque estava nu. E Deus diz, quem disse para você que você está nu? Quem abriu os teus olhos? Ele começa então a explicar o fato culpando a mulher. O que eu quero que você entenda com muita paciência na alma é o seguinte, irmão, em Adão estava todos nós estávamos em Adão. Nos lombos de Adão estava todos nós, porque ele é o primeiro homem a ser criado. Em Adão estava toda a raça humana. Existem pessoas que dizem, mas eu não pequei, quem pecou foi Adão. Não, em Adão estava todos nós. Quando Deus chama Adão, Deus estava chamando Jocelino, Tiago, Paulo, Pedro, Manuel, Abraão, Isaac. Quando Deus chama Adão, Deus estava dizendo toda a raça humana. Deus estava chamando a todo o povo naquela época. Quando Adão responde, Senhor, eu escondi, toda a raça humana esconde. Quem aqui peca de forma visível? É vergonhoso. Existem muitas coisas que o homem faz escondido exatamente porque fazer no claro é vergonhoso, então ele faz escondido. O pecado traz esse mal, a gente tem vergonha até de nós mesmos. Você vê Adão, quando Deus vem conversar com ele, ele corre e esconde. Não precisava esconder, foi Deus quem fez ele. Deus sabia da sua nudez, Deus sabia quem era Adão, Deus sabia a forma de vida que ele tinha, o jeito que ele era, o seu corpo. Deus conhecia Adão, foi ele que fez com as próprias mãos, não precisava esconder. Mas Adão, com o pecado, fez com que ele tivesse agora vergonha de si próprio, da sujeira que ele havia agora cometido. Então Adão se esconde. Adão se esconde. E quando Adão esconde, quem é que procura ele? Deus. Quem é que chama ele? Deus. Quem é que prepara ele? Deus. Porque quando Adão agora em pecado, Deus vai lá e mata um animal, faz uma roupa para Adão e uma roupa para Eva, cobre o seu corpo. E ocorre um fato interessante, irmão. Deus expulsa
coloca para fora do jardim do Éden. Deus coloca para fora do jardim do Éden. O homem tinha uma comunhão perfeita, mas resolveu ouvir a voz do diabo, perdeu a comunhão, e Deus agora chama Adão e Eva, não expulsa eles de qualquer forma. Deus primeiro cobre a sua nudez, mata um animal, que ali tipifica o sacrifício de Cristo, cobre o homem e a mulher, e então coloca-os para fora do jardim do Éden, porque também no meio do jardim do Éden tinha uma árvore que ele, se comesse dela, viveria novamente para sempre. Então não poderia o pecado, o homem viver para sempre em pecado. Então Deus pega Adão, a árvore da vida, e coloca Adão para fora, junto com Eva, põe para fora do jardim do Éden. Entendeu até aqui, irmão? Amém? Deu para compreender? Então abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 4, se for possível, se você tem Bíblia, abra Mateus capítulo 4, eu quero ler um texto para você também nesse livro, para que você possa compreender o que eu quero que você entenda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejumar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e estes sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrares me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém, irmão? Amém? No primeiro texto você vê o Filho de Deus, Adão era filho de Deus, Deus o havia criado com as suas próprias mãos, Deus o havia feito perfeito, sem defeito algum. Adão foi um homem criado pelas mãos de Deus. Adão foi um homem que Deus o criara com as suas próprias mãos. Agora, no segundo texto, você vê também o Filho de Deus. No primeiro texto, o diabo chega e tenta Adão e Eva e consegue levá-los ao pecado. No segundo texto, você encontra também o Filho de Deus levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O mesmo sagaz Satanás, demônio, que estava no jardim do Éden, estava agora no deserto para tentar Jesus. Ele mostra aquilo que os olhos é desejável. Para a mulher ele mostrou o fruto do conhecimento e diz: olha o quanto é bom. E o que diz Deus? Para Jesus ele disse: olha se você é filho de Deus verdadeiramente, olha para você ver se Deus defende, se realmente Deus te ama, porque se você for filho mesmo, com certeza Ele vai te defender, você não vai se machucar. E olha, por exemplo, tudo que você vê no reino aqui do mundo, olha bem, eu posso dar a você com seus olhos, você olha e cobiça. E neste momento, em todos os momentos, o Filho Jesus Cristo vira para o diabo e diz: olha, está escrito também. O diabo fazia uma teologia reversa e Jesus ensinava uma teologia na verdade, de forma correta. E o diabo fazia uma teologia reversa
E Jesus voltava à teologia explicando o texto como era. No final, o diabo viu que não dava para vencer na palavra, então o diabo faz uma oferta, igual fez para Eva, diz: olha, todos os reinos do mundo que você está vendo é meu, então se você prostrar e me adorar, eu entregarei a você, serão seus. Jesus olha para ele e diz: Satanás, vai-te agora, porque está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás. Louvado seja o nome de Jesus. Você nota no texto algumas coisas que você pode traçar um contraste, que você entende os dois textos. Por exemplo, irmão, Adão estava no Éden, no jardim, no melhor lugar, no paraíso, ouvindo Deus, falando com Deus, mas deu ouvido à serpente e ao diabo. O Senhor Jesus, Filho de Deus, estava no deserto, em jejum, sofrendo 40 dias, ouvindo o diabo, não deu atenção para a sua voz. O que você entende é que não é a circunstância que te faz pecar, mas é o que está dentro de nós é que nos faz pecar. É a cobiça que está aqui dentro, é quem nos conduz ao pecado. Porque Jesus era Filho de Deus, estava no deserto e diz: vai-te, Satanás. Adão estava no jardim do Éden, no paraíso, e disse: vem, fruto do pecado. Então não é consequência do local, ou aonde eu estou, ou como eu vivo, porque muitas pessoas têm a mania de dizer: ah não, eu sou assim, porque eu nasci em tal lugar, ou porque minha família é assim, ou porque meu pai é assim, ou porque fulano é assim, e por isso que eu sou dessa forma, tem esse pecado. Não é dessa forma. O pecado, ele está exatamente aqui. É eu que aceito ele, é eu que quero, é eu que pego com as minhas mãos e levo na boca, é eu que pego ele e aceito a voz do diabo. Eu posso parar para ouvir a voz de Deus, ou eu posso parar para ouvir a voz do diabo. Certo é que Deus deixa aqui uma escolha, tanto no jardim do Éden, quanto Deus deixa uma escolha no deserto com Cristo. No jardim do Éden, Deus deixou a árvore no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A escolha de Adão e a escolha de Eva era olhar para a árvore e olhar para a voz do diabo e dizer: vai-te, Satanás, porque eu não vou ouvir a sua voz. A escolha de Jesus era ouvir também uma proposta do diabo e dizer sim para ela, se fosse querer, ou dizer não. E ambos os testes, você observa que está uma escolha pronta. Não é obrigado, ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém força você xingar, ninguém força você ficar bêbado, ninguém força você fumar droga, ninguém força você prostituir, ninguém força você falar mal, ninguém força nós praticarmos nada, nada nos força a fazer as coisas erradas. Nós escolhemos, é uma escolha que cada um pode dizer: vou obedecer ao diabo ou vou obedecer a Deus. Em ambos os casos, temos a oportunidade de escolher aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Então, nesta noite, todos vocês que estão aqui, tem ambas escolhas na vida. Ah, mas porque a minha esposa? Ah, mas porque o meu marido? Ah, mas porque o meu filho? Ah, mas porque eu sou pobre? Ah, mas porque eu sou rico? Não, é uma escolha. Você pode dizer para o diabo: vai-te, Satanás, porque eu vou adorar somente o Senhor meu Deus. Ou você pode dizer: da cá que eu quero conhecer como é ser melhor do que Deus, ou pelo menos perto dele. Você pode escolher ter conhecimento do pecado, ou você pode dizer: eu não quero nem conhecê-lo, vai embora. É uma escolha feita por cada ser humano e cada pessoa.
Ninguém obriga você a escolher, você escolhe, cada um escolhe o caminho que segue. Alguém diz não, alguém diz sim, eu quero, o outro diz eu não quero, mas certo é que você não é obrigado. Mas você, não, mas fulano, o Cristo era Deus, Adão não era Deus. O mesmo Adão criado por Deus era o mesmo Cristo criado por Deus. A diferença é que Adão era simplesmente criado por Deus, filho de Deus, santo, puro, sem pecado, sem nada. E em Cristo desce-se Deus do céu e diz: agora vou trazer de volta os Adão que o diabo levou. Todo Adão que o diabo pegou no jardim do Éden, todo João, todo Pedro, todo Manel, todo Bartolomeu, todos quanto foi, todos eles, todo Mateus, todos eles que o diabo levou em Adão, eu vou descer do trono, vou descer da glória, vou habitar entre os homens, ser 100% homem e não vou pecar. Quando Deus desce na terra, Ele não desce simplesmente como Deus. A Bíblia diz que Ele desceu como homem, filho do homem, mas teve a mesma escolha de Adão do jardim do Éden. Agora eu sei que você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque você tem a oportunidade de estar aqui agora, ouvindo esta mensagem e sair daqui convicto do que você deve ou não, ou qual é a sua escolha. Por quê? Porque Deus trouxe você aqui hoje, porque Deus te ama, como Deus ama a sua vida e a sua família, sabendo que eu pregaria esse texto, trouxe você aqui para ouvir essa palavra e sair daqui com conhecimento de que você é livre. Louvado seja o nome de Jesus. O que você pode hoje escolher? Você pode escolher hoje ser um Adão. Você pode escolher hoje permanecer como Adão. Você pode escolher hoje continuar pecando como Adão. Você pode escolher hoje, como no jardim do Éden, você pode escolher aceitar a voz do diabo. Você pode aceitar o que ele fala, o que ele profetiza sobre você, o que ele lança sobre a sua vida. Você pode aceitar o pecado que ele sempre te oferece. Você pode aceitar ser Adão. Você pode aceitar ser corrompido. Você pode aceitar ser enganado pelo diabo, como sempre tem acontecido. Você pode aceitar que o pecado te domina, te escraviza, te carrega. Você pode aceitar que o diabo está roubando de você o céu, está tirando você do paraíso, está tirando você da comunhão. Você pode aceitar que o diabo tirou de você o objetivo de conversar com Deus. Você pode aceitar que o diabo tem tirado você de ouvir a voz de Deus. Você pode aceitar ser igual a Adão. Você pode aceitar o que o diabo te ensina. Você pode aceitar o que o diabo fala para a sua família. Você pode aceitar o que o diabo ensina à sua família. Você pode aceitar tudo isso e no final ser expulso do paraíso. É simples. Não é muito complicado eu entender isso. Porque se eu aceito ser Adão, eu aceito também ser expulso do paraíso. Não adianta eu querer ser Adão e depois querer entrar no paraíso. Não adianta eu ter ações de Adão e depois querer fazer parte do paraíso. Porque eu tenho uma escolha. Eu tenho o direito de escolha. Você tem o direito de escolha. Então você pode aceitar tudo isso, ou você pode dizer não como Cristo. Ou você pode mesmo sofrendo falar não aceito. Ou você pode mesmo estando no deserto dizer não quero. Ou você pode estar no deserto, ouvir a voz do diabo e dizer eu não aceito, eu não vou te ouvir, eu não vou fazer o que você quer, eu não vou deixar você me envolver, eu não vou deixar você me sujar, eu não vou deixar você tirar a minha família, eu não vou deixar você tirar a minha santidade, eu não vou deixar você fazer de mim o seu instrumento.
instrumento, eu não vou servir o seu desejo, eu não vou servir os seus gostos, eu não vou servir o que você quer servir. Por que que você não vai servir? Porque você vai ouvir no final, dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Por quê? Nós somos chamados por Deus, capacitado por Deus, para dizer ao diabo: vai-te, Satanás. Todos que estão aqui foram capacitados por Deus para dizer: vai. Por quê? Porque só a Deus adorarás, e só a Ele dobrarei os meus joelhos e prestarei cultos a Ele. Porque, irmãos, eu prefiro o segundo Adão. Você pode hoje ser um Adão, ou você pode hoje ser o Cristo. Você pode dizer: não, eu quero continuar como Adão. Ou você pode dizer: não, eu quero continuar como Cristo. Eu quero seguir os passos de Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero aproximar igual a Jesus. Eu quero ter comunhão igual Cristo tem. Eu quero receber Jesus. Eu quero aproximar dele. Eu quero entender o que ele tem para mim. É uma escolha feita. O grande problema é que quando Adão pecou, Deus colocou um anjo na porta do jardim do Éden, com uma espada flamejante, expulsou Adão e diz para que ele não volte mais, disse ao anjo: não permita que ele entre no jardim de volta. Mas Cristo não. Abra a Bíblia no Salmo 24, irmão. Quando Jesus disse ao diabo: vai-te, Satanás, porque só a ele adorarás. Percorreu um caminho triste, difícil, amargura, sofrimento e dor. Percorreu um caminho longo, um caminho de dor e de angústia. Perdeu os amigos, viveu sozinho, foi para o Calvário, foi crucificado, mas ouviu de Deus o Salmo 24, versículo 7. Quando Jesus morreu no Calvário, que ele ressuscitou, e quando, em vez de um anjo ser colocado para não entrar no jardim do Éden, igual foi Adão, não, o anjo pegou Jesus pelas mãos e o colocou no corredor e disse: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e deixe entrar o Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode querer ser expulso do jardim do Éden. Eu não. No nome de Jesus, olha para a pessoa que está do seu lado e diz: olha, seja um Cristo, receba um Cristo em nome do Senhor, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Há um expulso, a outro diz: abre frente, abre a porta, separa, faz o corredor. Quem é? Está entrando aquele que venceu Satanás no deserto, venceu Satanás no Sinédrio, venceu Satanás na cruz, venceu Satanás no inferno, e ele está entrando. Quem é ele? Ele é o Rei da Glória. E hoje, você tem a opção de dizer o que você quer. Vamos nos colocar de pé. Você pode aceitar o pecado. Você pode aceitar ser igual a Adão. Porque na realidade o pecado é desejável. Mas você pode optar por ser um Cristo.
Escolha o caminho que você quer e para onde você vai. Porque para Adão foi para fora do jardim, para Cristo foi para dentro do paraíso. Todos os dois eram filhos de Deus. Você pode escolher o exemplo mais prático, seguir Adão e continuar no pecado, ou seguir a Cristo e abandonar o pecado, abandonar o mal, abandonar a miséria. Você pode continuar seguindo Adão e sendo escravo, ou seguir a Cristo e ser liberto para a glória de Deus. Ser liberto. O que é ser liberto, irmão? É poder olhar para o diabo e dizer: vai-te, Satanás, porque só adora a Deus. Isso é ser liberto. Isso é ser liberto, porque Adão não deu conta, mas Cristo deu. Cristo deu. Então, se você está aqui hoje, talvez até aqui você vem seguindo Adão, sendo um Adão, fazendo e praticando a vontade da carne. Mas hoje eu quero convidar você a ser igual a Cristo, seguir a Cristo, aceitar a Cristo, receber Jesus. Se tiver alguém que está aqui e ainda não recebeu Jesus na sua vida, mas hoje você quer mudar de vida, eu quero convidar você a vir à frente. Se você quiser mudar de vida, fala: não, eu quero mudar de vida. Eu quero deixar de ser Adão e passar a seguir Jesus. Se tiver alguém aqui que quer mudar de vida, ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, vem à frente. Eu vou estar orando por você neste momento, apresentando você nas mãos do Senhor. Pastor, mas é muito difícil. É difícil para você. Para Jesus não. Para Jesus não. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo. Até aqui você veio como Adão, aceitou a vontade do diabo. Mas está um aqui chamado Cristo, que não aceitou a vontade do diabo e que venceu ele no deserto. Esse pode dar a você uma nova vida. Amém? Amém, irmão? Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Vamos orar. Repreenda na sua própria vida o desejo de ser Adão, de continuar como Adão. As escolhas suas que têm sido de seguir o caminho de Adão. Repreenda. Escolha o melhor. É difícil, mas não é impossível. Siga a Cristo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor é, pela mão do Senhor, pelo seu poder e pela sua graça. Deus, nos dê graça para continuar resistindo o mal, resistindo o pecado, resistindo, ó Pai, o inferno, resistindo à força do diabo, resistindo à força do pecado, resistindo à força do mundo, resistindo, Senhor, e resistindo o nosso próprio eu, a nossa própria carne, que deseja nos destruir. Deus, nos dê graça para continuar vencendo, em nome